Hello guys and welcome to one more video here on YouTube with me. And in today's video we are going to talk about family members in English, ok? Are you ready? Então, bem-vindo pessoal, eu sou o professor Alisson Correia e hoje nós vamos falar sobre family members, membros da família em inglês. E já vamos começar então falando sobre nós mesmos. Então já vamos começar com a gente, ó, filho, son. A mesma pronúncia de sol, sun. Então você já vê que a palavrinha terminou em O-N, a gente faz esse an. Por isso que a gente fala onion, por exemplo, para falar cebola. Né? Então, son. No caso do menino, son. No caso da menina, a filha, daughter. Então presta bem atenção nessa. Daughter. Beleza. Aí então você, como filho, pode ter um irmão, né? Então, brother. Ou pode ter uma irmã, sister. Ou ainda ele pode ser meio irmão ou pode ter uma meia irmã. Então, half brother. E half sister. Então, half. Cuidado com essa daí. Half, para não falar half. Half brother. Half sister. Aí agora então vamos lá para o pai. Father. E para a mãe, mother. Aí agora então eles vão ter os irmãos e as irmãs deles. Então nós vamos ter os nossos tios, uncle, e a tia, aunt. E o nosso tio e a nossa tia podem ter um filho. E aí nós vamos ter cousin, que pode ser o primo ou a prima. Cousin, uma palavrinha só. Vendo agora então os nossos avós. E aí cabe uma parte então. A gente viu que para falar o pai era father, para falar a mãe era mother. E aí a gente tem assim, ó, os pais das crianças, a gente tem o costume de falar do pai e da mãe se referindo como pais. Por quê? Porque em português funciona assim, né? A gente coloca no masculino o plural. Agora em inglês eu não posso falar fathers. Porque se eu falar os pais com esse só sentido, o pai e a mãe, father significa, vamos supor que tem uma reunião de pais, né? Você fala fathers. É como se tivesse só pais, homens lá naquele lugar. Ou então você fala, então é mothers. Então, mothers, reunião das mães, vamos supor, que é um quartinho só cheio de mãe, mulheres. Agora, se eu quiser falar do pai e da mãe, eu tenho que falar parents. Parents, que são os pais. E os demais são os nossos parentes, que são os relatives. Ok? Então aqui entra a parte legal. Agora, ó, quando a gente vai falando desse negócio de vô, de avó, a gente vai colocar a palavrinha grand na frente. Então, ó, grandparents é o avô e a avó. Então, o avô sozinho, grandfather, bem tranquilo. E a avó, grandmother. E ainda, né, complementando, então, que a gente vai poder usar, por exemplo, para falar da mãe. A gente pode usar a palavra mother apenas, ou a gente pode falar mom, né? A mamãe. Então, mommy também pode, um negocinho, um jeitinho mais carinhoso, mais infantil, as crianças geralmente usam. Mommy ou mom, pode usar, as pessoas usam normal, pode ser mom com O ou com U. Para o pai, nós podemos falar dad, nós podemos falar daddy, só que o daddy também é bem para criança, daddy, sabe? Para a avó, nós, além de falar o grandmother, nós podemos falar grandma. E também tem, se você assistiu Ice Age, a Era do Gelo, você viu granny, para a avó. E para o avô, nós podemos falar grandpa. Beleza? Aí, o avô e a avó tem os netos. Então, se a gente for falar de crianças, ou se a gente for falar filhos, a gente tem a palavra children, que são as crianças, ou também se referindo aos filhos. Então, nós temos uma criança só, child, e nós temos as crianças, children. Aí então, para falar os netos, nós pegamos a palavra grand. Então você já percebeu, a gente coloca o grand na frente e faz essa referência, né, do avô, da avó, desse nível. Então agora o neto, grandson. A neta, granddaughter. O neto e a neta, para falar os netos, nós colocamos grandchildren. Bem, você viu como é que tem toda uma lógica por trás, que tudo faz muito sentido? Então agora, para a gente falar o sobrinho e a sobrinha, esse eu vou mudar um pouco. Tá? Essas são formas fixas. Então, para a gente falar a sobrinha, nós falamos niece.
E cuidar, os alunos confundem muito essa palavra com a palavra nice, que ele fala, she's nice, ela é legal, isso é bacana. Então, cuidar para não falar nice, tá? É niece. Enquanto o sobrinho é nephew. Nephew. Então, são duas formas prontas, já são formas fixas. Aí, antes da gente ir para a parte final, para a gente falar da última lógica, vamos só colocar algumas coisinhas extras, alguns vocabulários extras. Por exemplo, o pai e a mãe se separaram. Aí a mãe está namorando um outro rapaz, uma outra pessoa, que é o padrasto. Que é o padrasto. Então, stepfather. Ou a madrasta, stepmother. Ok? Então você coloca stepfather, stepmother. Aí agora para falar o padrinho e a madrinha, eu coloco então godfather, o padrinho, godfather, e eu coloco para a madrinha, godmother. E agora a outra lógica, então, você colocar a palavra great na frente do grand que a gente já viu. Então eu falo assim, ó, great grandmother. Então coloquei bisavó, great grandmother, bisavó. Agora o bisavô, então a gente já viu, vô, vamos até a camada, a gente tem a camada pai, que é father, aí eu tenho a camada vô, grandfather, aí eu tenho a camada bisavô, great grandfather. Você viu que tem toda uma lógica que você vai seguindo para não se perder. Então você vai seguindo essa lógica e você vai sempre se lembrar. E aí os bisavós, né? Great grandparents. Então, bem tranquilo. Aí agora nós vamos falar dos parentes, aqueles que a gente adquire depois que se casa. Vamos pensar no casamento como um contrato na lei. Vamos pensar nisso. Você vai lá, assina lá, né, que você está casado perante a lei. Então, são esses parentes que você ganha na lei. Ou seja, lei em inglês, law. Aí você vê que se escreve essa palavra, então é uma dica. Quando você encontrar essa letrinha A e a letrinha W junto, você vai ter o som O. Então aqui já é um exemplo, ó, law. Lembra do pão de ló. Nada a ver a lógica, mas faz parte. Então, law, in law, na lei. Então, law significa lei, significa faculdade de direito, né, alguma coisa, lei, direito nesse sentido. Então agora, nós vamos pegar esses parentes que a gente ganha depois da lei. Mas como assim parente que ganha depois da lei? Faz sentido algum. Então, ó, quando você casa, você ganha uma outra mãe, que é a sua sogra. Então, uma mãe que você ganha na lei. Mother-in-law. Pronto, mother-in-law. Você ganha um pai, father-in-law. Você ganha um cunhado. Então, brother-in-law. Você ganha uma cunhada, sister-in-law. A sua mãe ganha ou uma nora ou um genro. Então, a nora é daughter-in-law. E o genro, son-in-law. Daughter-in-law, son-in-law. Então são esses parentes que a pessoa ganha depois que se casa na lei. Entendeu? Essa é a lógica do funcionamento. Então, já que falamos, né, de se casar e coisa e tal, nós temos a esposa e o marido. Então a esposa, wife. O marido, husband. Wife, husband. Restou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Esta foi a dica de hoje, eu espero que tenha te ajudado. And if you liked this video, please give it a big thumbs up, okay? And share this video with your friends, because I'll see you next class. Bye! Answer in the comments below. Do you have a big or small family? Tell me about your family. Father, grandfather, great grandfather.